Calma. Eu vou falar só, vou começar a aula, depois eu falo só para vocês. Tá bom? Depois eu falo só para vocês. Gente, um aluno online. Um aluno online. Não, gente, vocês são mais que isso. Não pode ser assim. Um aluno. Oi. Só um azote. O que aconteceu? Fiquei triste. Mais um. Fiquei preocupada. Pedro, nós temos que terminar de corrigir a atividade. Aí, como que estamos? Você sabe me falar? Dê uma olhada na página. Ah, é o uso da vírgula que a gente vai trabalhar. Né, Pedro? Vai lá para você mudar para mim. Eu falei que depois, não foi? Na hora que eu mandar, na hora que eu pedir para fazer as atividades, eu tiro o som e falo. Pedro, minimiza isso aí. Minimiza, Pedro. Só um minutinho. Não, vai voltar com pontuação, tá? Me ajuda aí. Não é essa, não. Deixa eu ver qual que é. O que está escrito aí, Pedro? Não. 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 Vai.
Eu sei que tem, mas não estou achando. Não tem nada. Eu sei que eu tenho, mas não estou achando. Vou fechar isso. Vou indicar a página, você coloca aí, tá? Vai lá. Pedro. Acho que é página 40. Põe na página 40. Eu acho que eu sei onde achar. Não. Ai, ai, ai. Eu sabia que eu tinha. Esse aqui, tá, Pedro? Só um minutinho, tem um aluno lá, tá? Espera ele voltar. Tem. Ah, ele já voltou, pode ir. Rapidinho, por favor. Agora, Pedro, é só apertar a setinha depois, tá? Pessoal, 1, 2 e 3. Demorou para achar, porque eu coloquei pontuação, eu coloquei período, aí que eu fui ver que estava escrito assim, aí eu consegui achar os slides. Preste atenção, nós vamos falar sobre o uso da vírgula. Isso aqui usa muito a vírgula. A regra sobre vírgula são muitas regras. Ela é bem extensa. Então, eu quero que vocês prestem atenção, que isso aqui é muito fácil de usar as vírgulas nessas situações. O que são os períodos compostos? São quando eu tenho 2 ou mais verbos, né? E aí, esses verbos, eles estão, por exemplo, o cachorro latiu, o gato se assustou e subiu na árvore. O cachorro latiu, um verbo, uma oração. O gato se assustou, outra oração. E subiu na árvore, outra oração. Então, cada verbo, junto com as palavras que completam seu sentido, forma uma oração, tá? A gente vai falar sobre o uso da vírgula, mas em orações coordenadas, e orações subordinadas, tá? Pode ir. Pedro, clica isso. Então, vamos lá. Nos períodos compostos por coordenação, quais são as situações que eu vou usar vírgula? Nas orações coordenadas assindéticas, a gente vai usar vírgula. O que são as orações coordenadas assindéticas? São as orações que são independentes e que não
usa conjunção. Então, eu vou usar vírgula. Observem bem, ó. Chegou, sentou, começou a discursar. Não tem conjunção unida às orações. Então, para separar um verbo do outro, uma oração da outra, eu uso vírgula. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Não tem conjunção. São orações que são independentes, eu posso colocar cada uma numa frase. Elas não possuem conjunção, portanto, elas são consideradas orações coordenadas assindéticas. Aproximou-se, vírgula. Observou tudo ao seu redor, vírgula. Nada disso. Então, veja que eu tenho o verbo aproximar, eu tenho o verbo observar, eu tenho o verbo dizer. Eu tenho 3 orações, elas não são unidas por conjunções, elas são independentes, que eu posso colocar cada uma numa frase. Eu posso dizer, aproximou-se, Felipe, ponto. Observou tudo ao redor, ponto. E dizer, nada disse, ponto. Construí 3 frases, mas eu construí uma frase só, com todas as orações. Como não tem conjunção para uni-las, a gente usou vírgula para separar. Então, o uso da vírgula nesta situação tem que usar e ela é obrigatória, tá? Observe aqui, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Quantas orações eu tenho? Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Eu tenho 4 orações, não tem conjunções ligando elas, então eu separo por vírgula. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Pegou a chave, uma oração, abriu a porta, outra oração, suspirou fundo, outra oração. Não tem conjunções para uni-las, separo por vírgula. São todas orações coordenadas assindéticas, porque não possuem conjunção. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Olha quantas orações eu tenho. Não tem vontade de comer, uma oração. Estudar, outra oração. Sair, outra oração. Então, cuidado, que essa pessoa deve estar com começo de depressão aí, hein? Não quer comer, não quer sair, não quer nada. Todas elas são independentes. Eu posso... Paulo, última vez chama a atenção de vocês. Cada oração eu coloco numa frase, não tem conjunção para ligar, uso vírgula. Vai, Pedro. Olha, agora, quando a gente falar das coordenadas sindéticas, o que isso quer dizer? As coordenadas sindéticas é porque possuem conjunção. Quando falar assindética, porque não tem conjunção, tem que separar. Quando falar sindética, porque tem conjunção. E aí? Todas as conjunções que são adversativas, antes delas se usa conjunção. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, usa-se vírgula antes de colocar essas conjunções. Neste caso, o uso da vírgula também é obrigatório. Ó, ele preparou bem, mas não passou no teste. Ó a vírgula aqui. O uso é obrigatório. Chegamos adiantados, todavia não os... Chegamos adiantados, todavia não os convidados. Todavia é a conjunção adversativa, portanto, tem que ter uma vírgula antes. Eles queriam sair, porém, estava chovendo. Eles queriam sair, ó, a conjunção, porém, tem vírgula antes dela. Seu malfeitio, no entanto, deixou todos desanimados. Ó, no entanto, conjunção adversativa tem que usar vírgula. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Somos nós, sou eu. Ó, tá vendo aqui? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, antes das conjunções adversativas, o uso da vírgula é obrigatório. Vai, Pedro. E aí nós temos as alternativas, prestem atenção. O ou, só o ou no meio da oração, não precisa usar vírgula. Se eu usar ou, aí o uso da vírgula é opcional, não é obrigatório, tá? Na adversativa é,
Lá nas assindéticas mas a alternativa não, tá? Ó, ora, o uso da vírgula é opcional. Se eu quiser dar mais ênfase a essa segunda oração, eu coloco vírgula. Se eu não quiser dar muita ênfase, eu não coloco. Então, nas orações coordenadas, que são alternativas, o uso da vírgula não é obrigatório, é opcional, tá bom? Fale agora ou cale-se para sempre. Aqui não precisa pôr. Se for ou só no meio da frase, não precisa. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Esse uso de vírgula é opcional. Siga o mapa ou peça informações. Aqui, ó, ou no começo ou depois. A vírgula também é opcional. Se não quiser pôr, não coloque. Então, para as conjunções coordenadas, sindéticas, alternativas, o uso da vírgula antes delas é opcional, não é obrigatório. Se você quer dar ênfase, coloque a vírgula. Se você não quiser dar ênfase, não coloque a vírgula. Nas orações coordenadas, sindéticas explicativas, o uso da vírgula é obrigatório. Tá? Sempre. Quando você usa o porquê, o pois, o no entanto, você tem que usar a vírgula antes, porque o uso é obrigatório. Ó, sinto frio, porque estava sem agasalho. Senti frio, porque estava sem... Ó a conjunção explicativa, ó a vírgula aqui. Neste caso, é obrigatório. Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Quando você usar a expressão, ou seja, isto é, dito de outra maneira, o uso da vírgula tem que ser antes e depois. Bem como se você usar a expressão por exemplo. O uso da vírgula também é antes e depois. Nessas expressões, o uso da vírgula vem antes e depois também. Ok? Mário, se eu fizer isso, eu quebro o braço, eu quebro o pescoço, eu quebro tudo. Nossa, ele põe o cotovelo lá na frente, aí eu não consigo virar. Mário... Ela não sabe da novidade, pois não disse nada ao pôs a vírgula antes. Então, para as conjunções explicativas, a conjunção a vírgula é obrigatória para essas conjunções. Nas orações coordenadas adversativa, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, o uso da vírgula é obrigatório antes das conjunções. E nas orações coordenadas assindéticas, que não possuem conjunções, o uso da vírgula é obrigatório também, tá? Vai, Pedro! E as conclusivas? Também o uso da vírgula é obrigatório. Para usar as conjunções que traz a ideia de conclusão, o uso da vírgula é necessário. Tá? São adolescentes, ó a vírgula aqui, logo irão namorar. Cheguei atrasada, vírgula, portanto, terei de aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não pode comer já. Está chovendo. Portanto, não vamos ao parque. Observe que para as conjunções que trazem ideia de conclusão, o uso da vírgula também é obrigatório, tá bom? E as aditivas? Usa a vírgula ou não usa? Depende, tá? Depende. Se o sujeito, no meio da frase, está usando a conjunção aditiva, por exemplo, o e. O sujeito é uma pessoa, depois da frase, na oração da frente, o sujeito é outro, aí você tem que usar a vírgula. Você vai usar o e repetidamente, você tem que usar uma vírgula antes dele. Observe aqui, ó. Aqui vai falar do sujeito, que é diferente. A conjunção é aditiva, é o e, mas na primeira oração o sujeito é uma pessoa, na segunda oração o sujeito é outra. Observe aqui, o sujeito pode ser uma pessoa ou alguma coisa. Eu fui à escola e minha mãe ao mercado. Olha essa oração aqui, eu fui à escola. Quem foi à escola? Eu. Esse aqui é o sujeito.
E aí vem, e minha mãe ao mercado. Quem foi ao mercado nessa oração? Obrigada, minha mãe. Olha, esse é o sujeito. Olha a conjunção E aqui. Quando numa oração o sujeito é um e na segunda oração o sujeito é outro e tem a conjunção E, ó, a vírgula tem que ter. Tá? Então, você usou a conjunção E. Eu fui ao mercado. Eu fui... Onde que ele foi? Eu fui à escola. E minha mãe ao mercado. Veja que na primeira oração, o sujeito é um, na segunda é outro. E tem a conjunção aditiva E. Aí, isso é obrigatório o uso da vírgula. Os exemplos seguintes trazem a mesma situação, a mesma regra. A guerra mata os filhos e as mães choram desesperadamente. Quem mata os filhos? A guerra. Ó. Tá. E as mães choram desesperadamente. Quem chora desesperadamente? As mães. Observe que o sujeito é outro. Tem a conjunção E, sujeito aqui é um, sujeito aqui é outro, então antes do E eu tenho que pôr vírgula. João pegou suas coisas e Isabel se trancou no quarto. Teve briga. Teve uma DR ali. João pegou suas coisas. Quem pegou suas coisas? João. Sujeito aqui é João. Quem trancou no quarto? Pedro. Pedro, dormiu aí? Hã? Dormiu. Quem trancou no quarto? O Pedro. Mentira, a Isabel. Observe que aqui tem a conjunção E, se aqui é um sujeito, aqui é outro, antes da conjunção E, o uso da vírgula é obrigatório. Ô Pedro, você está de costas para mim? Você vai aprender muito mesmo. Ele está dormindo. Ó, o dedo estava aqui. O dedo é impulsionado pelo pescoço. Ah, Pedro, acorda aí, senão eu vou tacar com você, hein? Você vai sair no meio da explicação? Você vai sair no meio da explicação? Então vai. Só que eu não vou voltar, não, mocinho. Se não for isso, se a conjunção E, que une as duas orações, a primeira oração não se refere a um sujeito, as orações se referem ao mesmo sujeito, vamos dizer assim, eu falo assim, ó, Pedro ajudou a professora e fez a atividade. Mentira. Mas o sujeito é o mesmo, é o Pedro. Quem ajudou a professora? Pedro. Quem que fez atividades? Pedro. Sujeito é o mesmo, então não precisa usar a vírgula antes do E. Mas se eu disser assim, ó, Pedro ajudou a professora e Mário fez as atividades, o Pedro, quem ajudou a professora? Pedro. Quem fez as atividades? Mário. Então, os sujeitos são diferentes, então antes do eu tenho que colocar uma vírgula, tá bom? Conclusiva, já foi, não já? Ô, Pedro, vamos, filho? Parece que eu tô... Aí, e se a conjunção E se repetir, e, aliás, isso aí tem um nome, é uma figura de linguagem que vocês vão estudar ano que vem. Se esse E se repetir ao longo da frase, da oração, você também vai ter que pôr vírgula antes dele. Eu posso falar assim, ó, Thaís chegou na escola e ajudou os colegas, e fez sua atividade, e resolveu os problemas, as atividades, e resolveu os problemas na lousa, e organizou a sala. Olha quanto eu fui usando ao longo dessas expressões. E aí, antes deles, eu vou colocando uma vírgula. Ó, e eles riem, e eles cantam, e eles dançam. Repetição do E, vai ter que usar vírgula, tá? Comigo, o mundo canta e cisne, chora e reza, e sonha o que eu sonhar. Ó,
Comigo, o mundo canta e cisma e chora e reza e sonha, tá? Então, olha a repetição do E ao longo da oração. Então, você vai ter que usar vírgula também. Então, são dois casos. A vírgula antes do E, se o sujeito das orações forem diferentes, e a repetição do E faz com que você use também a vírgula. Tem mais alguma coisa? Tem as subordinadas agora. Agora, nas orações subordinadas, o que vai acontecer? Primeiro vem oração principal e depois vem oração subordinada. Neste caso, não precisa pôr a vírgula. Mas, se a oração subordinada vier primeiro e depois a oração principal, aí o uso da vírgula é obrigatório, tá certo? Observem aqui. Como desejava passar no vestibular, matriculou-se em um cursinho especializado. Isso aqui é a oração principal, já está marcada aqui. E essa aqui é a oração subordinada. A oração subordinada iniciou na frase, então o uso da vírgula é obrigatório. Se eu inverter, eu tenho que usar? Não. Se eu falar assim, matriculou-se em um cursinho especializado, matriculou-se em um cursinho especializado porque desejava passar no vestibular. Aí não precisa. Olha essa aqui. Todas elas estão iniciando com conjunção. As orações subordinadas, elas vão iniciar com a conjunção adverbial. Então, se elas iniciarem com a conjunção, isso indica que aquela oração que está iniciando é oração subordinada. E só depois vem a oração principal. Então, aí você tem que pôr uma vírgula. Assim que encerrar a oração subordinada, você coloca uma vírgula. As conjunções já estão em destaque. Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, vírgula, porque vai vir a oração principal. Ocorreram vários imprevistos. Se eu fizer o contrário, eu tenho que pôr vírgula? Não. Se eu falar assim, ocorreram vários imprevistos, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado. Aí é preciso usar vírgula? Não. Se a oração principal vier primeiro e depois vier a subordinada, você não precisa usar vírgula. Mas, se o contrário acontecer, você tem que usar vírgula, tá? Por mais que Rosana não queira, ela vai à apresentação. A vírgula, porque essa aqui é a oração principal, vem depois. Ou seja, a oração principal inicia a frase, então tem que pôr vírgula assim que ela termina. Se eu fizer o contrário, Luiz Felipe, eu tenho que pôr vírgula? Se eu disser assim, ela vai à apresentação, por mais que Rosana não queira. Aí eu tenho que pôr vírgula? Não, isso mesmo. Paulo, caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Você não está me ouvindo, então você tem que sentar na frente e ouvir melhor. Caso José apareça, falaremos sobre a reunião. Observe que a oração subordinada iniciou a oração. Só para depois que vem a oração principal. Como que eu sei que é oração subordinada? Porque tem conjunção. Tudo que está em negrito é conjunção. Tá? Quando a oração subordinada inicia a frase, e só depois você vai pôr subordinar a principal, aí você tem que pôr vírgula. Se eu fizer o contrário, falaremos sobre a reunião caso José apareça. Eu ponho vírgula, não? Isso. E assim em diante. Vai, Pedro. Saulo, volta, Pedro. Vai, Pedro. Para frente. Não, eu queria mostrar. O que isso significa? Só você chama Saulo aqui. Infelizmente. Não, felizmente. Esse origami significa o que no slide? Pode falar, povo. Não.
Alguém acertou, fala aí. Isso, Luiz Felipe, que acabou, esse é o último. Você quer ver? Pedro, vai mais um adiante. Olha lá, volta, Pedro. Viu? Ó, para isolar gente, as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas têm que vir entre vírgulas. Aí, se ela estiver no meio, vem uma vírgula antes ou depois. Se ela estiver no final, vem uma vírgula antes. Ó, jogador... Gente, está acabando. Aguenta aí. Os jogadores de futebol que são iniciantes não receberam salários. Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí tem que ter uma vírgula antes e uma depois. Ó, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Que estava muito difícil, a oração subordinada, a adjetiva e a explicativa. Então, tem que vir com vírgulas. O homem que é mortal tem alma imortal. O homem que é mortal, vírgula, porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Nas adjetivas restritivas, não usam vírgulas, mas nas adjetivas explicativas, sim. Tá? Quando as orações subordinadas adverbiais estão pospostas à oração principal, a vírgula é facultativa. Ó, avise-me quando chegar ao local. Então, posso pôr ou não. Mas se eu falar assim, quando chegar ao local, avise-me, aí eu tenho que pôr vírgula, porque aí a oração subordinada estaria iniciando a frase. Aí é obrigatório. Certo? Muito bem. Pode, achei que você até tinha ido já. Ó, vocês vão fazer as atividades, página 44, 45, 46 e 47. Ah, eu falo, espera só um pouquinho. Página 44 a 48. Quem pode fazer o favor, pode até ligar o celular agora e postar no grupo que tem atividade de português. Pode fazer, toda aula que eu passar atividade, eu vou pedir para alguém da sala postar no grupo. Tá? Para não alegar que não foi dada atividade ou que não sabia, que não assistiu uma aula. Coloque aí, atividades, põe assim, tarefa de português, 2 pontos. Páginas 44 até 47. Páginas 44 a 47. Pode mandar no grupo. Para amanhã. Toda aula que eu der lição de casa, eu vou pedir para alguém fazer isso para mim. Pode ser? Muito obrigada, ó, Thaís. Eu ainda não sei fazer o coração bonitinho, porque minha mão é horrorosa, mas está valendo. Pessoal de casa, eu vou dar uns minutinhos e já vou fazer a chamada daqui 5 minutos. Vamos fazendo as atividades. Pedro, fecha lá. ESC. Interromper compartilhamento. Interromper compartilhamento. Pedro, não. Uai, Pedro, mas não escreve, não lê, não vai saber. Pessoal, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui na gravação para vocês fazerem a atividade. Chamada. Beatriz, presente. Breno Rodrigues, número 3, presente. O Gabriel Mazotti, número 6, presente. Gabriel Perillo, presente. Presente. Parabéns, Gabriel Perillo, assistindo as aulas, gostando de ver. Luiz Otávio, nosso locutor que está de férias há meses. Presente, também é um menino bem assíduo, assiste bastante. Pessoal, para vocês que estão em casa, eu vou terminar, mas para os que estão aqui, vou continuar fazendo chamada, tá bom? Beijo para vocês que estão em casa, bom apetite, se cuidem. A gente se vê amanhã, meu povo, quinta-feira. Bye, bye.